I'm back. Assured the Elden Ring resteth close at hand. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horalu. Warrior! I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horalu. Warrior! Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. The crown. Twas nobly fought. Fala rapaziada, tudo bem? Hoje vamos de atualização de build da nossa amada e estilosa build do Guts, versão 2.0 que usará itens da DLC e duas novas afinidades, Arte da Chama e Gelo. Vamos escalar Força e Inteligência ou Força e Fé. A build ficou ainda mais forte e com potencial gigante. Lembrando que se forem totalmente iniciantes, no canal tem um vídeo montando ela do zero passo a passo. Por isso, rapaziada, se curtirem o trampo, considere se inscrever e deixar um like, é rapidinho, e dessa maneira eu consigo saber se vocês estão curtindo e me motiva ainda mais a continuar trazendo conteúdos, fechou? Então bora lá! Sem enrolação, começamos com as armas. Como principal, vamos manter a excelentíssima Espada Grande, também conhecida como Espada do Guts. Se tratando de uma espada colossal, essa arma sempre foi e ainda é uma das melhores do jogo. Tem um dano base muito alto, aceita diversas cinzas de guerra e escala muito bem com qualquer afinidade. Em paralelo, visando ganhar mais dano, como arma secundária equiparemos a Espada da Freyja, uma espada grande curva que veio com a DLC e tem uma passiva bem da hora. Ela aumenta o poder das habilidades de batalha de Uva Vermelha em 10%. Então com ela, cinzas de guerra como Garra do Leão e a Garra do Leão Selvagem causam ainda mais dano, e isso claro, se tivermos a Espada da Freyja equipada. Vocês têm duas opções, gurizada. Podem usar a Espada da Freyja na mão esquerda apenas pela passiva ou usá-la como arma principal. Comparando ela com a do Guts, a Espada da Freyja tem menos dano base e menos scale, justamente por ela ser de uma categoria diferente. A do Guts ainda é a melhor opção, pelo dano base mais alto e pelo melhor scale nas afinidades. Claro que a escolha e o setup dependem do seu level. O recomendado e ideal é usar a do Guts na mão direita com a cinza de guerra e a da Freyja na mão esquerda apenas pela passiva. O problema é que são duas espadas bem pesadas. No geral, como a Espada da Freyja só pegamos no final da DLC,
provavelmente vocês estarão pelo menos level 200, então vão conseguir usar as duas armas sem grandes problemas. No mais, recomendo usar essa versão 2.0 do Guts pelo menos um level 150, beleza? Como afinidades, nós temos dois caminhos, Arte da Chama ou Gelo. Com afinidades de Arte da Chama, a espada ficará com skill dividido, 0.45 em força e 0.57 em fé, causará muito dano físico e de fogo. Já com Gelo, ela ficará com 1.03 de skill em força e 0.54 em inteligência, e terá o dano dividido entre físico e mágico, além de aplicar 153 de gelo por hit. É muita coisa. Uma outra pegada que dá pra fazer é usar com sangramento elevando arcano, mas isso é papo pra outra hora. Mas saibam que dá, hein? Ambas as versões são muito boas, fogo e gelo. Na DLC meio que tanto faz. Entretanto, a versão de fogo, a Arte da Chama, é mais recomendada porque ela requer menos pontos. No level 150, a build já está absurda. Dentre todas as afinidades, a Arte da Chama é a que alcança o maior dano por hit, por tapa de uma vez, por isso ela é muito boa. A versão de gelo, o ideal é montar level 200 mais, para ter ponto suficiente para alcançar os caps corretos. Então a versão de gelo, ela requer mais pontos, tá rapaziada? Se forem montar level mais baixo, fogo, Arte da Chama no caso, é melhor. Como cinzas de guerra, temos duas opções também, a Garra do Leão padrão, normal, ou a Garra do Leão selvagem. A Garra do Leão normal é composta por um hit, custa 20 de mana, causa 36 de dano à postura e tem uma animação rápida. A Garra do Leão Selvagem, que veio com a DLC, é composta por dois casts. O primeiro hita uma vez e o segundo acerta mais duas vezes. É como se fosse duas Garras do Leão juntas, com um hit no meio, beleza? Custa 30 de mana e causa 51 de dano à postura se acertar em cheio. Comparando as duas, a Garra do Leão Selvagem causa mais dano de maneira geral e tem uma execução mais rápida, porém causa menos dano à postura, levando em conta o tempo do cast, e o primeiro hit é mais lento e um pouco mais fraco que a versão normal. Ambas as cinzas de guerra são boas, tá gurizada? A Garra do Leão padrão é mais recomendada para a versão de fogo, já a do Leão Selvagem para a versão de gelo. Como essa skill hita várias vezes, acertando em cheio, a Garra do Leão Selvagem consegue aplicar 459 de gelo. Basicamente, um cast da skill é o suficiente para procar o gelo no boss e diminuir ainda mais as defesas dele. É muito roubado, cara. Claro que nada impede vocês testarem as duas e mudarem em qualquer momento, tá? O único problema da Garra do Leão Selvagem é que, se usada por inteira, com certeza iremos trocar dano com os bosses. Helana, Consorte Radan, Mesmer e outros, é quase impossível usar a skill por completo e não apanhar. Ainda assim, o dano que ela causa vale muito a pena, gurizada. O DPS é bem alto. Nas lutas, vai ser uma pancadaria sincera para ver quem cai por último, seguindo fielmente o cosplay do Guts. Em resumo, espada do Guts com Arte da Chama é bacana usar a Garra do Leão normal. Espada do Guts com gelo é melhor usar a Garra do Leão Selvagem. Lembrando que é apenas uma sugestão, nada impede vocês alternarem conforme o boss. Bosses muito rápidos, muito agressivos, Garra do Leão normal. Bosses que abrem mais janelas, Garra do Leão Selvagem e o bicho pega. Continuando com os equipamentos, vamos para os sets. A primeira opção é o set da Cavalaria da Noite, um dos meus favoritos do Elden Ring, cara. Com 30 de peso, 53 de equilíbrio e uma defesa alta, esse set é um dos que mais encaixa no cosplay. Fica muito bonito e deixa o personagem pronto para bater de frente com os chefes. Como segunda opção, podemos usar o set do Malekith. Esse que o próprio Miyazaki falou que foi inspirado no mangá. Ele possui 30 de peso, 51 de equilíbrio e uma defesa relativamente alta. É bonito pra caramba e fica muito da hora no cosplay. Pra quem tem DLC e muito ponto, outro set que pode ser usado é o set da Solidão, também muito bolado. Esse set é atualmente um dos mais bonitos do jogo. Possui uma defesa gigantesca e beira o 100 de equilíbrio. Uma verdadeira muralha, cara. O problema é que ele é extremamente pesado. Se não tiver pelo menos uns 60 de fortitude ou mais, é praticamente impossível equipá-la por inteiro e não ficar com rolamento pesado. Eu deixo a recomendação pra galera level muito alto, level 300 mais. Mas dentre os três, o mais recomendado é o da Cavalaria da Noite. Foi nele, com base nele, que eu montei os status. Fechando os sets, uma outra armadura que pode ser usada é a armadura da Leda. Ela é toda branca, foge um pouquinho do cosplay, mas ela tem uma passiva que aumenta em 10% o dano de ataques após uma esquiva ou corrida. Como a espada do Guts acerta um pouco depois de esquivar, essa armadura é legal de usar contra bosses muito rápidos, que não abrem tantas janelas para usarmos as cinzas de guerra. É bacana para aumentar o dano do poke, mas não é totalmente necessária, beleza? Sobre os talismãs Elixir, vamos em game, senhores. A versão é bem simples de montar.
O primeiro slot a gente coloca o Fragmento de Alexander, para aumentar em 15% o dano das cinzas de guerra da espada, tá? Então esse aqui não sai, é essencial e fica na build. O segundo slot vai mudar conforme a sua versão. Se for de Arte da Chama, fogo no caso, podem colocar o Escorpião de Fogo para aumentar o dano desse elemento em 12%. Se vocês forem com a versão de gelo, coloquem o Escorpião Mágico para aumentar o dano mágico em 12%. Show de bola? É basicamente essa mudança. O terceiro slot, colocamos o Espada de Duas Mãos, que no caso é esse aqui. Ele aumenta o dano de ataques básicos ou carregados da arma em 15% quando seguramos ela nas duas mãos. Então, como a gente vai usar a espada do Guts nas duas mãos e usar bastante poke também, contra bosses muito rápidos e agressivos, esse talismã aumenta o dano em 15%. Já o quarto slot, a gente pode colocar esse aqui, tá? Que é a Árvore Cruzada da Retaliação. Esse talismã aumenta em 10% o dano de ataques depois de um rolamento ou uma esquiva. Então você comba esses dois aqui para ganhar mais dano no poke também. Então usem e abusem do poke, fechou? Essa é a combinação dos talismãs. Mágico aqui, se for versão de gelo, e fogo, se for a versão de fogo, óbvio. Uma outra opção, para quem não quer usar muito ataque com poke e quer abusar bastante das cinzas de guerra, principalmente na versão de gelo, é colocar o seguinte: terceiro talismã, a gente coloca o Brasão de Dragão, que é esse aqui. Ele diminui em 20% o dano físico recebido, tá? Então com ele, você vai apanhar menos e consegue spamar mais vezes as cinzas de guerra em sequência, trocar dano com o boss. Já o quarto slot, você pode colocar ou Tartaruga Verde, para recuperar a estamina mais rápido. O do game base aumenta a recuperação de estamina em 18,5% e da DLC aumenta a recuperação de estamina em 22,5%, beleza? Então você pode usar qualquer um dos dois, não tem muita diferença. Uma outra opção é vocês colocarem o Arsenal do Grande Jarro. Esse talismã aumenta em 19% a carga de equipamento máxima. Com ele, você consegue colocar sets mais pesados e não ficar com rolamento pesado. Show de bola? Então repare na minha carga aqui, ó. Sem ele, tá 130. Sem ele, 109. Então, 19% quebra um galho no começo do jogo. Fechou? Mas são essas recomendações para vocês nos talismãs. No Elixir, depende da versão. Se for na versão de fogo, vocês vão manter a envolvida por chamas para aumentar o dano de fogo em 20%. Se for versão de gelo, coloquem a envolvida por magia para aumentar o dano mágico em 20%. Já o segundo slot é um pouco flexível, tá? Recomendação padrão universal é a Maciçopala. Essa lágrima diminui em 15% os danos recebidos, independente se é físico, elemental, sagrado, enfim. Essa lágrima é muito forte para deixar o personagem ainda mais tanque e trocar dano com o boss, tá? Então, versão de fogo é envolvida por chamas, Maciçopala. Versão de gelo, coloca envolvida por magia para aumentar o dano mágico em 20% e Maciçopala, tá? Essa aqui é a padrão e mais recomendada. Caso queiram causar mais dano, podem colocar a Sugadora de Sangue. Ela aumenta em 20% o ataque, mas em contraponto drena 1% de HP por segundo, tá, gurizada? Então essa lágrima aqui, ó, eu só recomendo para quem já tem um pouco de conhecimento, manja um pouquinho dos bosses, tá? Se vocês forem totalmente iniciantes, não aconselho usarem, tá bom? Uma outra opção é colocar a Rajada de Verde para recuperar a estamina mais rápido. Como a Garra do Leão gasta bastante estamina, a Rajada de Verde aumenta em 15 a recuperação de estamina por segundo, tá? Mas no geral, são essas recomendações. Maciçopala para quem quer trocar dano com o boss, ou Sugador de Sangue para quem quer mais dano. Agora, se vocês querem tancar pra caramba e não se importar com o rolamento pesado, podem fazer o seguinte: coloquem um set tipo bem muralha mesmo, igual da Solidão, e usem essa lágrima, Cristal Alada. Ela aumenta em 450% a carga de equipamento máxima. Com ela, independente do seu set, você sempre fica com carga leve por 3 minutos, tá? Então, cara, dá pra fazer uma versão full tank, com 100 de equilíbrio, pesado pra caramba, e quando for enfrentar o boss, coloca essa lágrima e o bicho pega. Show de bola? Então, essa é a recomendação para vocês, senhores. Nos encaminhando para o fim, vamos para os status. No guia iniciante, gurizada, montando do zero, usamos a classe herói, tá? Mas para essas versões, o vagabundo e o astrólogo também são boas opções. À direita vocês encontram os status da versão de gelo e à esquerda da versão de fogo. Com essa quantidade de pontos, senhores, level 150, recomendo irem para a versão de chama, tá? De arte da chama, no caso. A arma vai alcançar mais ataque graças aos buffs, além de ficar forte mais cedo, e vários boss da DLC têm baixa resistência a fogo. Show de bola? Então, 20 em mente
é necessário para ter uma mana mais confortável, e 50 de fortitude é o mínimo necessário para equipar tudo e não ficar com rolamento pesado. Se não forem usar ou não tiverem a espada da Freyja ainda, podem deixar a fortitude mais baixo, uns 40 já é o suficiente. Na versão de fogo, equilibramos força e fé para alcançar o cap médio, e na versão de gelo, priorizamos força graças ao scale mais alto da arma. No level 200, ambas as versões já estão insanas, mas nesse level a de gelo brilha ainda mais. Temos pontos para usar os buffs, além de causar mais dano mágico e 150 de gelo por hit. Com a garra do leão selvagem e 7 pesado, o DPS vai nas alturas. A de fogo não fica para trás, gurizada. Estamos perto do cap máximo e o poder de ataque da arma do Guts já está absurdo. Por fim, no level 250 e 240, as builds alcançam o poder máximo. Já estão bem tanques, as armas estão no scale máximo e a build está pronta para rushar NG7+. Lembrando que ao segurar uma arma que escala com força nas duas mãos, esse atributo é multiplicado por 1.5. Logo, 54 de força vezes 1.5, ficamos com 81, por isso não precisam gastar mais pontos. Show de bola? Como buffs, de começo, na versão de fogo, usaremos o encantamento do Voto Dourado e o Chama com Cerame Força, para ganhar mais 15% de dano total e 20% de dano físico, além de diminuir em 10% o dano recebido. Na versão de gelo, de começo, podem usar a Cinza de Guerra do Voto Dourado, para ganhar mais 11,5% de dano e diminuir em 7,5% o dano recebido. Level 200+, a rotação muda um pouco. Em ambas as versões, usaremos o encantamento do Voto Dourado em conjunto com o Uivo de Chabiri. O Uivo aumenta em 25% o dano total do personagem, mas também aumenta em 30% de dano sofrido, tá? Apesar de aumentar o dano recebido, como a build usa sets pesados e elixir de defesa, compensa muito, mas muito usar esse buff, porque ele faz uma diferença gigantesca no DPS. Se estiverem apanhando demais, voltem para o Chama com Cerame Força, sem problema. Então, senhores, chegamos ao fim de mais uma build aqui do canal. Confesso que o Guts 3.0 ficou muito, mas muito quebrado, cara. Já era forte antes, agora está totalmente fora da curva. Lembrando que tudo é prática, mas a build, se usada de maneira correta, com certeza faz um estrago. Abração forte do horror, fiquem bem, se curtirem o trampo, deixem um like por favor e até o próximo vídeo. Tamo junto demais.